Olá pessoal, hoje nós vamos estudar propriedades coligativas, vamos falar sobre propriedades coligativas, que uma das definições que a gente pode dizer que propriedade coligativa estuda as mudanças que ocorrem no comportamento de um líquido ou de um solvente quando é introduzido um soluto não volátil esse solvente. A gente fala do soluto não volátil porque se você bota um soluto volátil ele vai vaporizar e vai acabar não interferindo em alguma das propriedades que são estudadas pelas propriedades coligativas. Antes da gente falar exatamente, diretamente dessas propriedades coligativas, tem alguns termos, alguns pontos que são interessantes, que é necessário que sejam falados, sejam estudados, antes de tratar diretamente das mesmas. E um dos pontos que nós temos é pressão máxima de vapor. E a gente diz que a pressão máxima de vapor é a pressão que é exercida pelo vapor sobre o líquido quando é alcançado um equilíbrio dinâmico. A gente diz equilíbrio dinâmico porque é um equilíbrio que continua, então está ocorrendo as trocas entre condensação e vaporização e vai tendo a formação de vapor, e no momento que essas trocas elas estão ocorrendo a mesma velocidade, a gente diz que atingiu o equilíbrio dinâmico, e é nesse ponto que a gente calcula o valor da pressão máxima de vapor. Só para a gente tentar entender mais ou menos o que está falando aqui, eu tenho aqui um sistema, como se fosse um sistema, onde eu tenho um líquido, esse líquido é colocado dentro desse recipiente e ele é tampado, porque é evidente, se não tampar, esses vapores eles vão se expandir. Então, ao tampar, nós vamos ter a formação de vapor, então vai vaporizar algumas moléculas que vão conseguir se deslocar, e vai vaporizar, vai condensar, vai condensar, vai chegar um momento que essas trocas, condensação e vaporização, elas se equilibram, e nesse momento a gente diz que ocorreu o equilíbrio dinâmico, porque essas trocas elas vão permanecer. E aí, nesse momento que ocorre esse equilíbrio, a gente calcula a pressão máxima de vapor do líquido. Coloquei uma observação aqui para a gente relacionar com essa expressão de vapor, porque a gente precisa entender o seguinte, que quanto mais volátil for o líquido ou solvente, maior será a quantidade de vapor formado numa determinada temperatura e, como consequência, maior será a sua pressão de vapor, porque se o líquido é mais volátil, uma determinada temperatura, ele vai vaporizar com maior facilidade, vai ter uma formação de maior quantidade de vapor e, como consequência, a pressão de vapor desse líquido vai ser maior. E aí nós vamos aqui para ver aqui um gráfico aqui relacionado exatamente com essa observação, onde nós temos aqui um gráfico relacionado à pressão máxima de vapor do líquido e a temperatura, onde eu coloquei aqui três líquidos, três solventes, onde eu tenho álcool, que tem uma temperatura de ebulição aproximadamente 78 graus, o éter, que é aproximadamente 34, e considerando também a água, que é aproximadamente 100 graus, considerando aí a pressão de atmosfera, vamos ter esses valores. Então, sendo assim, ó, se nós temos aqui três curvas representando esses gráficos, e eu pego aqui uma mesma pressão de vapor, considerando uma pressão de vapor igual para todos, observe que essa pressão de vapor do éter, ele vai ser obtida a uma temperatura menor do que a temperatura do álcool, e o álcool menor do que a temperatura da água, porque para obter uma mesma pressão de vapor, quanto mais volátil for o líquido, quanto mais volátil for o solvente, mais rapidamente ele vai obter uma determinada pressão de vapor, considerando uma dada temperatura. Outro ponto que nós precisamos também falar é a temperatura de ebulição, né? Porque a gente fala, relaciona ponto de ebulição, temperatura de ebulição, então a gente define a temperatura de ebulição como a temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão externa. Então nós temos a ebulição, ela vai ocorrer a partir do momento que a pressão de vapor do líquido ela se iguala à pressão externa. Então aí as bolhas começam a estourar e aí o líquido começa a vaporizar. E aí nós temos exatamente o momento onde ocorre a ebulição. E é chamado de ebulição exatamente porque tem formação de bolhas, né? E aí eu coloquei aqui só para a gente fazer uma relação da importância dessa questão de pressão, né, que quanto maior a altitude, onde você tem um determinado sistema, uma determinada situação, menor a pressão atmosférica, né, numa determinada temperatura, menor a temperatura de ebulição e menor também vai ser a pressão máxima de vapor de um líquido submetido a essa situação. Para a gente só observar, se a gente fizesse, por exemplo, vou definir aqui para que a gente consiga cozinhar um feijão na panela normal ao nível do mar, onde a pressão é de uma atmosfera, ou então na Cordilheira dos Andes, aproximadamente quase 7.000 metros de altitude, onde aqui nós temos a pressão de uma atmosfera, lá no pico, lá nós vamos ter aproximadamente 0,75 atmosfera,
Você vai cozinhar um feijão mais rapidamente aqui, a nível do mar, do que lá no pico. Por quê? Porque aqui você tem uma pressão maior, você vai colocar uma quantidade de água, essa água só vai entrar em vaporização quando você atingir aí uma pressão máxima de vapor em torno de 1 atmosfera. Então você precisa de uma maior temperatura dentro desse líquido, e é evidente que lá você vai precisar de uma pressão menor de vapor, porque lá você tem uma pressão em torno de 0,75 atmosfera. Então lá, se você coloca uma quantidade de água, quando essa pressão atingir 0,75, aproximadamente 71 graus lá, já vai estar vaporizando essa água. Então você vai ter que estar colocando água de retorno na panela, e isso vai fazer com que você gaste muita água, leve mais tempo para cozinhar. Então a pressão, ela interfere muito em vários fatores, e é interessante que a gente faça sempre essa relação, porque quando a gente pensa, mas lá a temperatura é 71 graus, vai entrar em ebulição? Sim, vai entrar em ebulição, mas aí para você cozinhar, por exemplo, você vai precisar colocar uma quantidade grande de água, porque ela vai estar vaporizando com facilidade, ou então você vai estar repondo água a todo momento, e isso vai fazer com que você leve mais tempo para cozinhar um determinado alimento. Então vamos dar continuidade ao assunto de propriedades coligativas, falando das principais propriedades coligativas. E a primeira delas, nós estamos aí falando da tonoscopia, que tem exatamente a relação com a pressão máxima de vapor. E a tonoscopia estuda exatamente o abaixamento ou a diminuição da pressão de vapor quando você introduz um soluto não volátil ao solvente. Então, à medida que você vai colocando o soluto, você vai dificultando a vaporização do solvente, porque você vai ter partículas de solutos acima, abaixo, do lado, e isso vai dificultar a vaporização do solvente. Então, à medida que nós aumentamos a concentração de soluto, nós vamos dificultar a vaporização, vamos diminuir a quantidade de vapor formado e, consequentemente, nós temos menor pressão de vapor. Aí nós temos um gráfico aqui, onde eu tenho duas curvas. Observe que para a mesma temperatura, essa curva aqui ela tem uma pressão de vapor maior. E essa outra curva tem uma pressão de vapor menor, considerando a mesma temperatura. Lógico que se esse daqui tem uma pressão de vapor maior, então ele representa solvente puro. Essa outra curva que tem uma pressão de vapor menor para essa mesma temperatura representa solvente na solução. Nós temos relacionado com a tonoscopia também a tonometria, que é regida pela lei de Raoult, onde ele diz que o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é diretamente proporcional à concentração molar, ou concentração em mol por quilograma. Então nós temos que o abaixamento, variação de P sobre PO, que é o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor, é diretamente proporcional à concentração molar. Toda vez que a gente tem uma variável diretamente inversamente proporcional, nós temos uma constante. Então nós podemos dizer que variação de P, que é PO menos P sobre PO, abaixamento relativo, vai ser igual a KT, que é a constante tonométrica, vezes concentração molar, ou molalidade. E aí nós colocamos aqui os termos: pressão PO, pressão máxima de vapor do solvente, P, pressão máxima de vapor do solvente na solução, KT, que é a constante tonométrica, e W, que é a concentração molar, ou concentração em mol por quilograma. Então é bom a gente colocar uma observação aqui para a gente ficar atento, porque não existe pressão de vapor, máxima de vapor da solução, e sim, a gente calcula a pressão máxima de vapor do solvente puro, ou pressão máxima de vapor do solvente na solução, e não a pressão de vapor da solução. Outra propriedade coligativa que nós temos é a ebulioscopia. A ebulioscopia ela estuda a elevação ou aumento da temperatura de ebulição do líquido, do solvente puro, quando é introduzido um soluto não volátil a esse solvente. Porque quando a gente introduz soluto, à medida que você vai introduzindo soluto, você vai estar dificultando essas moléculas a sua vaporização, e se você dificultar a vaporização, você vai precisar de mais temperatura para fazer com que essas moléculas ela vá vaporizar. Então, quanto mais concentrado nós temos de soluto, maior a dificuldade de vaporização, maior vai ser a temperatura de ebulição. Isso dá para a gente ver em casa. Se você tem, por exemplo, coloca um vasilhame com água para esquentar, essa água ela vai chegar um momento que ela começa a entrar em ebulição. Se você jogar um soluto, por exemplo, um pouco de sal, você vê que essa ebulição, ou seja, aquela formação de bolha, ela vai diminuir. Vai chegar um momento que essa água ela vai estar esquentando, a solução vai estar esquentando, volta a entrar em ebulição. Se você jogar mais sal,
vai parar novamente. Então, à medida que você vai jogando no soluto, você vai dificultando a vaporização e você vai aumentando a temperatura de ebulição. E nós temos um gráfico aqui também para representar isso que nós estamos falando. Observe que eu tenho duas curvas nesse gráfico, considerando aqui uma pressão de uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Então, para obter a mesma pressão, esse gráfico aqui eu tenho uma temperatura de ebulição, que vai ocorrer com a temperatura menor. E para ocorrer essa mesma pressão, alcançar essa mesma pressão, essa outra curva aqui vai precisar de uma temperatura de ebulição maior. Então, quem tem uma menor temperatura de ebulição é porque vai entrar em ebulição em temperatura menor, é mais fácil a ebulição, representa solvente puro. E quem vai precisar de uma temperatura de ebulição maior, representa solvente na solução. Então, aqui, graficamente, dá para a gente ver a elevação da temperatura que vai ocorrer entre a temperatura de ebulição do solvente puro e a temperatura de ebulição da solução. Aí nós temos também relacionado com a ebulioscopia a ebuliometria, que também é regido pela lei de Raoult, onde ele vai dizer que a elevação ou aumento da temperatura de ebulição do líquido ou do solvente é diretamente proporcional à concentração molar ou concentração em mol por quilograma. Então nós temos que a variação ou elevação da temperatura de ebulição é diretamente proporcional à concentração molar. Então eu tenho TE, temperatura de ebulição do solvente na solução, menos a temperatura de ebulição do solvente puro, é igual a constante ebuliométrica vezes W. Porque todas as vezes que nós temos uma proporcionalidade entre as concentrações ou entre variáveis, nós temos uma constante. E aí, só para a gente não esquecer, já que a gente está falou na outra lei e falou dessa aqui novamente, em molaridade, só para a gente lembrar que a gente já viu isso, já foi visto isso em cálculo de concentração. Concentração molar ou molaridade é calculado por massa do soluto dividido pela massa molar vezes a massa do solvente em quilogramas. Em alguns momentos você também pode ver essa fórmula assim: M1 sobre massa molar vezes M2, isso multiplicado por 1000. Isso porque dessa forma ele utiliza a massa do solvente também em gramas e aí multiplica por 1000 para fazer a correção. Mas como a gente já trabalha em cálculo de concentração dessa forma, para não ter que trabalhar outra fórmula, então nós aplicamos com a massa do solvente em quilogramas, porque aí você trabalha com a mesma fórmula que já tinha falado anteriormente, quando se trabalha com cálculo de concentração de soluções. Outra propriedade que nós temos com a ligativa é a crioscopia. A crioscopia estuda o abaixamento ou a diminuição da temperatura de congelamento ou também de cristalização do solvente quando é introduzido no soluto não volátil. Então a gente tem que perceber o seguinte: quanto mais soluto nós vamos colocando, nós vamos estar afastando, dificultando essa junção entre as partículas do solvente. Então nós precisamos cada vez mais de uma temperatura menor para que esses solventes eles consigam se cristalizar. Você pode ver, por exemplo, se você chegar em casa, pegar um vasilhame com água pura, fizer um suco concentrado, depois concentrar mais ainda, tipo um sorvete, você vai ver que você vai ter dificuldade de congelar mais o sorvete. Por quê? Porque ele tem mais concentração de partículas de soluto e isso vai fazer com que dificulte a sua cristalização. Então, quanto mais concentrado de soluto nós temos na presença do solvente, mais soluto, mais dificuldade de cristalização. Então, nós temos aí a propriedade que a gente chama de crioscopia. E aí, relacionado com a crioscopia, nós temos também a criometria, que também é regida pela lei de Raoult, onde ele vai dizer que a diminuição da temperatura de cristalização ou congelação é diretamente proporcional à concentração molar ou molaridade. É uma relação bem direta com a outra. Então nós temos que a variação ou a diminuição da temperatura de cristalização vai ser igual a constante criométrica, Kc, que é a constante de criometria, vezes W. Aí leva essa variação, né, de temperatura de cristalização, então eu tenho Tc', Tc, que é a temperatura de cristalização do solvente puro, porque ela é maior do que do solvente na solução, porque à medida que a gente faz solução, a temperatura vai diminuindo. Então eu tenho aqui temperatura de cristalização do solvente puro menos a temperatura de cristalização do solvente na solução vai ser igual a constante criométrica vezes concentração molar. E nós temos uma outra propriedade com a ligativa que a gente chama de
osmoscopia. Então, a osmoscopia estuda o aumento da pressão osmótica quando você introduz um soluto ao solvente. Então, à medida que você vai introduzindo mais soluto, você vai aumentando a pressão osmótica sobre aquela solução. Então, nós temos termo relacionado com a osmoscopia, nós temos osmose, que nós temos aí, você estuda sempre relacionado com a parte biológica, onde a osmose é a passagem, estudar a passagem do solvente, porque só passa solvente, de um local menos concentrado para um local mais concentrado, ou seja, de um meio hipotônico para um meio hipertônico, isso através de uma membrana semipermeável, porque só permite a passagem do solvente. E a gente falou de outro termo, pressão osmótica, onde a pressão osmótica, na realidade, ela representa a pressão de resistência sobre a membrana semipermeável para dificultar esse fluxo desse solvente. Então, na realidade, vai começar a ter esse fluxo, chega um momento que a própria solução, ela começa a fazer uma pressão para que não passe mais solvente para aquele meio. Então, a gente chama essa pressão de pressão osmótica. Com relação a essa questão de osmose, a osmose é muito trabalhada. E só para a gente ter uma ideia, antigamente, quando não se tinha essa facilidade que se tem hoje de acondicionar materiais, carne, por exemplo, as pessoas, antigamente, eles salgavam a carne, então eles colocavam uma quantidade de soluto, no caso de sal de cozinha, na carne, e fazia com que esse sal ele dessecasse essa carne. Então você conseguiria ali, diminuindo a quantidade de umidade na carne, você tinha uma maior durabilidade dessa carne com relação à questão da putrefação. Então você conseguia fazer com que a carne tivesse uma vida útil maior. Hoje em dia já se utiliza menos, e quase todas as pessoas hoje têm sua geladeira, têm seu freezer, mas as pessoas ainda utilizam esse meio aí através da salmoura, que é uma solução com sal de cozinha, com cloreto de sódio, e faz carne, fazendo o processo da carne de sol, que é muito utilizada na região aqui do Recôncavo e no Brasil como um todo. O pessoal utiliza muito carne do sol. E relacionado com a osmoscopia, nós temos também a osmometria, e aí agora já não é mais a lei de Rath, nós temos a lei de Van 't Hoff. A primeira lei é baseada na concentração constante. Então ele diz que se a concentração for constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura. E a segunda lei é quando a temperatura é constante. Ele diz que se a temperatura é constante, a pressão osmótica vai estar diretamente relacionada com a concentração molar ou molaridade. Então nós temos a primeira lei, considerando a concentração constante, até a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura. Na segunda lei, que considerando a temperatura constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração molar. Juntando as duas leis, então nós vamos ter que pressão osmótica, como nós temos diretamente proporcional, vai ter uma constante, que a gente representa por R, que é a constante universal dos gases, já que pressão tem influência em gás. Então nós temos que pressão osmótica igual M vezes R vezes T. Então pressão osmótica igual a concentração molar vezes R vezes T. Onde R é a constante universal dos gases, que pode adquirir os dois valores, 0,082 ou 62,3. Essa mesma fórmula aqui, você também pode desenvolver ela da seguinte maneira. Você pode dizer também que a pressão osmótica vai ser igual, considerando que molaridade é N sobre V, N sobre V vezes R vezes T. Vai ser a mesma fórmula, pressão osmótica N sobre V vezes R vezes T. Ou pressão osmótica, concentração vezes R vezes T. Como molaridade é N sobre V, então tem uma N sobre V vezes R vezes T. Aí nós falamos aqui até o momento de 4 propriedades coligativas. Quando nós falamos de tonometria, nós temos que PO menos P sobre PO é igual a KT vezes W. Só que quando a gente trata dessa forma, a fórmula dessa maneira, quando nós estamos trabalhando com soluto molecular. Quando você tem um soluto iônico, vai ser acrescentado as fórmulas, observe que a única diferença das fórmulas é que é acrescentado aqui um I, onde esse I ele é o fator de Van 't Hoff, que ele é feito exatamente porque quando o soluto ele é iônico, ele vai ionizar e formar uma quantidade maior de partículas do que as moléculas que foram colocadas. Então nós temos esse fator para corrigir exatamente
essas propriedades, esses valores de propriedades coligativas, já que quando o composto é molecular, a molécula ela vai permanecer na forma de separar apenas como molécula. E quando nós temos o iônico, ocorre a separação da formação daquele composto em molécula e também nos íons, nos respectivos íons. Então, para isso é utilizado um fator que a gente chama de fator de Van 't Hoff, que a gente representa por I. E esse I a gente calcula de que maneira? A gente calcula o I por essa fórmula. I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1, onde alfa representa o grau de ionização e dissociação, que são utilizados esses termos. Então, nós temos como calcular I. Então, e o Q? Esse Q é calculado através de quê? O Q representa, na realidade, o número de íons que você tem naquele soluto. Se eu tenho, por exemplo, CaCl2, ambos têm Ca mais 2Cl-. Então, eu tenho um total de 3 íons. Então, o Q aqui vai ser igual a 3. E o alfa representa o grau de ionização e dissociação que vai estar sendo dado pela questão. Então, nós temos aí essas propriedades, essas são as principais propriedades coligativas que nós temos a ser estudado. Para a gente complementar o assunto aqui, nós temos aqui diagrama de fases, apesar de que alguns livros não trazem nesse momento aí, mas alguns livros trazem e envolvem questões relacionadas com o diagrama de fases. Então, o diagrama de fases, na verdade, ele mostra condições de equilíbrio entre as fases termodinâmicas distintas, entre as várias fases, em função da temperatura e pressão, né? Então, vai mostrar essa condição de equilíbrio entre as fases, né? Onde faz uma relação entre a pressão e a temperatura. Observe que eu tenho um diagrama de fase, eu tenho inicialmente a substância está líquida, sólida, ela vai passar para líquida e depois para gasosa. Aí eu marquei alguns pontos. Aqui o ponto A, por exemplo, é um ponto onde tem um equilíbrio entre sólido e gasoso. O ponto B, nós temos um equilíbrio entre sólido e líquido. O ponto C, nós temos um equilíbrio entre líquido e gasoso. E observe que esse ponto D, ele representa um ponto onde está relacionado uma pressão e uma temperatura, onde a substância ela vai estar nas 3 fases ao mesmo tempo, né? Então, por isso chamar de diagrama de fases, porque ela vai estar representando as fases onde a substância está em equilíbrio, né? Então, você pode perceber que existe uma situação onde eu tenho uma pressão e uma temperatura, onde uma substância ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos em equilíbrio ao mesmo tempo.